Olá, ouvintes! Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo. Na verdade, um podcast extra, um pouquinho menor, mas para falar das novidades em São Paulo, que são muitas. A gente acabou de voltar da Casa Cor 2023, que está no Conjunto Nacional na Paulista. Está linda, tem post no blog, mas antes de falar sobre ela e também ouvir um pouquinho dos decoradores e arquitetos que estavam lá presentes, a gente vai falar das novidades aqui em São Paulo. E são muitas. Uma delas é a Roda Gigante, que na verdade chama Roda Rico. Está no Parque Cândido Portinari, que fica ao lado do Parque Vila Lobos. Tem post no blog bem detalhado, porque a gente adorou, mas na verdade tem umas dicas para poder aproveitar melhor. Que nem hoje está chovendo, a paisagem não é tão legal. Mas vai lá no blog para ler as recomendações. E a gente sempre coloca também como estacionar, como chegar, como comprar o ingresso, que às vezes é a parte mais complicadinha das atrações aqui em São Paulo. Outro lugar que vale a pena conferir, quem não conhece, nunca levou as crianças, é o Museu Paulista. Ele foi completamente remodelado, ainda segue com entrada gratuita, os jardins estão lindos e dentro também. A gente conhece como Museu do Ipiranga, mas na verdade agora ele tem um acervo bem mais amplo e também muito digitalizado e as crianças podem acessar as telas e é um pouco mais interativo. Então, vale a pena conferir. Também foram muitos mirantes, rooftops, inaugurações de restaurantes, shows. São Paulo está com muita novidade. A gente foi conferir também o Baleia Rooftop, que está ali no JK. O restaurante está lindo e é aquela baleia que a gente passa e fica curiosa para saber do que se trata. Então tem um post no blog também e tem no Instagram, além do Instagram maripelomundo.blog, a gente tem um Instagram pequenininho que é o @SãoPaulo_Mari-pelo-Mundo com algumas novidades específicas da cidade. Outro lugar que também está em alta aqui na cidade é o Espaço Priceless, que fica no rooftop do Shopping Luz. É um espaço que tem restaurante, bar e uma área de artes, então também vale a pena conferir. E um lugar que muita gente achou que tinha fechado por causa das notícias, mas está funcionando, eles reorganizaram, fizeram algo diferente, mas para o visitante não tem muita diferença, é uma reestruturação mais interna. É a Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Continua lá. E abriu um outro restaurante, antes tinha um café, agora tem um restaurante, Casa Antônia, muito bonito também. Ainda não fui conferir, só olhei de longe e tá bonito realmente. E falando em Conjunto Nacional, é lá que tá a Casa Cor 2023, que é um programa ótimo para quem curte arquitetura, decoração, paisagismo e ver coisas bonitas. Fácil de chegar, muito estacionamento ao redor, de preferência pelos estacionamentos que cobram por período e não por hora. Assim você pode ficar passeando à vontade lá dentro. Também é fácil de chegar de metrô, tem um metrô, uma estação na porta. E esse ano são 99 arquitetos, paisagistas e decoradores em 74 ambientes. Tá bem grande, a gente ficou pelo menos umas 3 horas lá, caminhando com calma, olhando os detalhes. Tem também uma cafeteria muito linda, o restaurante, os bares. Isso tudo vai começar a funcionar a partir do dia 30 de maio e a Casa Cor vai ficar aberta ao público até 6 de agosto. Colocamos algumas fotos no blog, no Instagram, porque aqui no podcast não dá para mostrar. Então, depois vocês acessam por lá, mas dá para sentir um pouco do
qual é a proposta desse ano e escutar um pouco os arquitetos e decoradores falando um pouco sobre seus espaços. Espero que vocês gostem e querendo conhecer São Paulo ou conhecer um pouco mais de São Paulo, precisando de ajuda para um roteiro, hospedagem, passeios, entre em contato com a gente que vai ser um prazer ajudar. Com esse som maravilhoso ao fundo, eu tô aqui com o Alex, que está no espaço do Marcelo Salum, que foi um dos nossos preferidos ano passado na Casa Cor. E qual é o conceito desse ano? Hoje o Marcelo homenageou ao samba, né? A Casa do Samba, a Casa do Batuque, em parceria com a Casa Riachuelo, trouxe essa beleza que ficou super maravilhoso. Como sempre, o Marcelo gosta de usar cores e vibrantes, a mistura do antigo com o novo ficou super bacana. Vou colocar as fotos porque está um espaço realmente muito, muito elegante, bonito, colorido e ao mesmo tempo muito charmoso, né? Obrigada, Alex. Sim. Eu tô com a Bia Abreu, que ela vai falar um pouquinho do espaço externo, foi o paisagismo, né? Isso, a gente fez o paisagismo aqui da Casa Peugeot, é um espaço relativamente pequeno, mas a gente aproveitou para ter uma coleção aí de espécies tropicais, a gente colocou um espelho como se fosse o reflexo da alma, as poltronas são feitas à mão, a gente tem o espaço do fogo, tem uma pequena fonte lá do outro lado. Então é um espaço que está bem gostoso, com composições de diversas espécies. Mas é super interessante na Casa Cor porque tem espaços grandes e espaços pequenos. E a gente que vem, às vezes, tem uma varanda pequena, mas dá para fazer uma coisa muito linda e muito relaxante, né? É isso que a gente queria mostrar também, que dá para fazer em qualquer cantinho, dá para ter um espaço super especial de jardim. Obrigada. Agora a gente está aqui com a Bruna, que está com um espaço lindo e ela vai explicar um pouquinho aqui do conceito, vai ter as fotos no blog, claro. E tudo bom, Bruna? Tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês. Prazer, pessoal. Meu nome é Bruna Moretti, estou aqui no Ateliê da Ceramista, o espaço 24 da Casa Cor. O ateliê, ele surgiu de um conceito muito especial, como o tema da Casa Cor é corpo e morada, e nós ficamos com o Ateliê da Ceramista, a gente pensou logo naquele versículo de Gênesis que fala que Deus moldou o ser humano do pó da terra, e nós somos essa linda dualidade do pó e da glória que é a nossa alma, nosso espírito. E a gente moldou todo um espaço pensando nessa dualidade para uma mulher paulistana que trabalha muito, mas que quando ela chega aqui, ela se encanta, ela descansa, ela consegue ter o tempo dela para moldar a cerâmica, para estudar e para relaxar. Esse é o conceito do nosso projeto. E além de tudo, eles estão com umas peças maravilhosas que a gente entrou no ambiente já. Ai, meu Deus, que lindas! Então eu vou deixar as fotos no blog também e os contatos todos. Obrigada, Bruna. Obrigada eu. Eu chamo a Gabi. Eu tô aqui com a Luciana e ela vai contar um pouquinho desse espaço que tá maravilhoso, tá umas cadeiras lindas que eu me apaixonei, vou colocar as fotos depois. Tudo bom, Luciana? Tudo ótimo, prazer, seja bem-vinda. Eu sou Luciana Baqueschi, paisagista, e esse é o nosso espaço com a Gabi Pilege. Na realidade, a gente quis trazer um jardim, o nome do jardim é Jardim Sereno, e a gente quis trazer essa pausa, essa calma, essa parada um pouco, sabe, no dia a dia, junto com os jardins. O jardim já é curativo, então a gente tentou trabalhar com elementos naturais, trabalhamos bastante com a máquina em várias peças, muitas são nossas, rústicas, vasos de barro sujo com história, e esse pergolado de biriba que foi a alma também do espaço, trazendo essas cores mais claras, brancas e calmas. E o legal da Casa Cor é que além de trazer uma ideia, né, de decoração para os ambientes, também traz materiais novos, arte, né, e une isso tudo num espaço. E o que é legal é isso. A gente trabalhou com a biriba, que é uma coisa super, né, já tem muita história, mas isso aqui você pode usar numa varanda, numa casa, num apartamento, fazer uma extensão da varanda com biriba, sabe? Então todo esse espaço você pode levar ele para qualquer canto, sabe? Versátil, né? Não, e tá muito lindo. A Casa Cor tá começando, então tem que vir. Obrigada, Luciana. Obrigada, querida. Eu tô aqui com a Luciana e ela vai contar um pouquinho do espaço dela e também da proposta aqui na Casa Cor. Olá, eu sou Luciana Viganó, estou estreando na Casa Cor 2023 com o The Bar Caracol. O bar já é o segundo ano na Casa Cor, ele é um bar funcional, com materiais tecnológicos, o alumínio, o porcelanato granilite estilizado, a bancada toda iluminada em core stone, com uma cor quente. A gente trabalhou
cores vibrantes para que as pessoas se sintam aconchegadas e tenham um ambiente alegre, divertido, que possam vir tomar um drink, comer alguma coisa aqui durante a passagem da Casa Cor. Estão todos convidados para virem aqui na Casa Cor 2023 no Conjunto Nacional. Eu estou com o Maicon e ele está me mostrando um espaço acessível muito lindo aqui na Casa Cor e ele vai explicar um pouquinho mais em detalhe. Bem-vindos a todos à Casa do Ser, é um prazer recebê-los. Nós estamos falando aqui da questão do design universal, que atenda a diversidade assistiva na sua máxima extensão possível. Então foi feito um ambiente totalmente integrado com quintal, cozinha, sala de jantar, sala de estar com TV e um quarto e banheiro. Totalmente integrado e totalmente acessível, onde cada pedacinho desse ambiente, cada cantinho conta várias histórias e vários elementos que as pessoas se sintam representadas. Então hoje aqui nós estamos na cozinha, um formato em U, né, onde a nossa frente tem uma bancada de mármore a 75 de altura para que pessoas sentadas possam fazer a sua operação. Do lado esquerdo temos uma horta, os nossos temperos, onde quase 100% é brasileiro, e aqui no outro braço do U temos uma bancada com as gavetas de apoio, onde também são comandadas pela Alexa, e também tem forno micro-ondas e uma geladeira, todos integrados à automação. E o interessante é que não precisa ser um espaço muito amplo para ser um espaço acessível e bem dimensionado e fácil de circular. Na verdade a gente conseguiu fazer dentro de um espaço de 67 metros quadrados, nós temos aqui vários elementos, inclusive o paisagismo, que faz uma floreira cercando todo o espaço, que também é automatizado, e ele quebra barreiras, né? Seja as barreiras de atitude, porque a gente consegue dar autonomia e independência em todos os elementos, e as barreiras físicas, que aí dentro da circulação e integração você consegue usar todo o mobiliário. Por exemplo, preciso transferir para a cama, que também é automatizada, preciso passar para o sofá, eu também consigo, também é automatizado, onde você encosto a sua maior e melhor necessidade. Ele tá lindo e obrigado. Delicado e elegante e aconchegante, né? E as cores também, eu vou deixar uma foto também no blog para vocês verem e vale a pena conferir. José Navarro, sou da Navarro Arquitetura. O nosso espaço ele é uma releitura da casa tradicional com uma linguagem contemporânea. Para isso a gente buscou o lado da sentimentalidade. A gente tem ali a cadeira de balanço, que foi um presente do meu bisavô para minha avó quando ela casou. Esse meu bisavô ele também tinha uma loja de imobiliários, a poltrona do Laffer que tem no fundo também era vendido na loja dele, estava na sala da casa da minha avó, eu trouxe para cá. E a gente misturou com peças que foram desenhos do escritório, que são peças super contemporâneas. Então sofá, mesa de centro, poltrona. Além disso a gente também tentou buscar um pouco da parte da arte. Eu gosto muito de arte, sou patrono da Pinacoteca. Então a mesa de jantar ela é uma escultura do Franz Weismers. E aqui no fundo a gente tem essa parede que é uma releitura de uma escultura do Amilcar. Essa parede também ajuda a gente a trazer uma brincadeira entre a área externa e a área interna. Ou seja, o espaço não é nem um espaço aberto, nem um espaço fechado. Nessa parede daqui, a gente tem uma grande estante, que é uma estante setorizada. Primeiro a gente tem um espaço de bar, depois a parte de madeira seria a parte de cozinha, a parte preta, a parte de armazenamento, e por fim a parte expositiva que fica ali no fundo. E ao fundo dela a gente tem uma janela de vidro que ajuda a trazer a copa da árvore aqui para dentro. Então todos os cantos, quando você está sentado, você acaba tendo contato com o verde. E me fala um pouquinho, por que Casa Araxá? Porque minha família é de Araxá, tanto minha família por parte de mãe quanto por parte de pai, então eu quis trazer um pouco dessa tradicionalidade mineira para cá. A gente... E o que tem assim de diferencial em Araxá que a gente... Bom, eu conheço Araxá, é um lugar lindo, maravilhoso. Sim. Bom, Araxá é a terra da Dona Beija, né? Isso, que é uma, foi a primeira coisa que me veio à mente, Dona Beija. Eu acho que ela é um ícone, uma referência super importante. E é uma terra que tem muito forte a parte da água sulfurosa, a parte dos banhos, tudo. É uma terra que tem muito é uma terra bem tradicional mineira. Então o queijo, por exemplo, que está curando ali, que a gente pretende comer no final da mostra, é um queijo que a gente trouxe direto de Araxá para cá, que é um clássico de lá. Comer no final junto com um pedaço de goiaba. E a gente pensa Araxá um lugar para relaxar, para descansar, e eu acho que você conseguiu trazer isso para o ambiente. Exato, assim, uma coisa assim, tranquila.
a ideia realmente é um espaço que fuge um pouco do caos da rotina urbana, tudo é realmente um espaço bem tranquilo, bem relaxante, que você está junto com o verde, você está junto com peças que têm um apelo sentimental. Eu acho que essa cadeira de balanço é uma peça que muitas famílias mineiras têm em casa, né? Sempre tem uma... Você olha pra ela, você pensa em vó, assim. Eu acho que muita gente acaba tendo ela. Tá muito lindo. Eu vou colocar as fotos também e... Obrigado. Parabéns, tá muito lindo o espaço. Obrigado. Esse ano, a DEC está completando 30 anos aqui na Casa Cor. Em razão disso, Sig Bergamin fez essa exposição com o tema ciclos. Pode perceber que durante a exposição ele faz uma brincadeira com os anos, trazendo banheiros que remetem à década de 90. E na continuação do circuito, você consegue perceber que ali é um banheiro que remete aos anos 2000 e ali em seguida são banheiros que são atuais e ele traz a proposta de cores. Ele inova nas cores, inclusive em um dos últimos banheiros nós temos o Dynamic Blue, que é um chuveiro na cor azul. Ele é bem bacana, bem bonito, tá? Aqui, em relação aos anos 90, você pode reparar que nós temos as cubas que vêm do chão, nós temos também os chuveiros que vêm do chão, e justamente isso para demonstrar os ciclos. Não só as coisas materiais, mas também toda a iluminação, ela tem essa base de ciclos, porque tem um momento que fica mais claro, que remete ao dia, à noite. Ali você pode ver a luminária Moon. E basicamente é isso. Obrigada. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo, e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!